Olha, eu vou te falar uma coisa. A grande maioria das pessoas não tem dificuldade em aprender a língua inglesa. Eu tô falando sério. A grande maioria das pessoas, provavelmente você, não tem dificuldade em aprender a língua inglesa. Eu trabalho com educação há 23 anos e eu diria que talvez umas 4 ou 5 pessoas nesses 23 anos que eu peguei realmente tinham dificuldades cognitivas em aprender. A grande maioria, assim como você, não tem dificuldade em aprender a língua inglesa. Só que essas pessoas ficam tão ansiosas, elas ficam tão nervosas de cometer algum erro, ficam com tanto medo de serem julgadas, de não serem compreendidas, que elas travam, elas falam tudo atropelado. Então, na realidade, a dificuldade aqui não é de aprender uma língua, é de você se controlar, você ficar tranquilo com relação à comunicação da língua inglesa. Então, o primeiro convite que eu quero fazer é de você assistir o meu vídeo no YouTube, um vídeo mais completo falando sobre isso, para você perceber aí os seus medos, desejos, anseios e necessidades e trabalhar isso um pouco mais. E a segunda dica, eu vou falar 3 coisas importantes para você superar o medo de falar inglês. Primeiro, você não é tão importante assim. Muitas pessoas acham que você vai falar alguma coisa errada e todo mundo vai estar olhando para você. Quando você vê alguém numa feira falando uma coisa errada, uma coisa trocada, por exemplo, na hora de comprar, você nem se importa. Primeiro, você nem conhece aquela pessoa. Se você vê essa pessoa uma outra vez na sua vida, vai ser muito rápido. A segunda coisa, mesmo quando você comete algum erro, a pessoa, pelo contexto, ela consegue te entender. A terceira, vai haver comunicação mais cedo ou mais tarde do que você precisa. Até hoje eu nunca vi em jornais e notícias, né, falando, nossa, a pessoa morreu de fome lá fora porque ela não conseguiu pedir uma comida, a pessoa morreu de fome e dormiu na rua porque não conseguia chegar no hotel e fazer uma reserva. Então, na verdade, a gente consegue se virar de uma maneira ou outra. A gente consegue facilitar a comunicação quando a gente fala melhor, quando a gente fala de uma maneira clara, mas a gente consegue se comunicar. Pensa nisso quando você for ficar ansioso. Sai da situação, por que eu estou ficando ansioso? E começa a observar que na verdade essa ansiedade não vai te levar a nada e outra, você ficar ansioso ou não, ansiosa ou não, na prática não vai mudar a sua comunicação. Você precisa se comunicar e comunicando a gente se entende, seja com gestos, seja com olhares, seja com formas de expressar, a gente consegue resolver isso. Então, procura trabalhar essa quietude para poder você ficar mais tranquilo, porque quando você fica ansioso, você não consegue se ouvir. Trabalhe a sua quietude.